paz de Cristo, irmãos, irmãs, enfim, todos os envolvidos com a EBD, professores, superintendentes, enfim, todas as pessoas aí, secretários, coordenadores. Deus abençoe a vida dos irmãos, das irmãs. Segundo trimestre aí, estamos ainda no começo desse quarto trimestre e é sempre um prazer estar aqui com os irmãos em mais uma semana. Você sabe, aulas para jovens, juvenis e adolescentes, tá bom? Fique atento dentro desse trimestre, participando, tem muita coisa bacana. Mande fotos aí para a gente colocar no mural. Mande fotos para eu colocar no mural da sua sala, sempre com o celular deitado, observando aí a iluminação da foto. Mande para a gente conhecer a realidade da sua sala de aula, tá bom? É isso aí. Muito bom. Estamos chegando com a aula 2 na classe de juvenis. Não caia na conversa do ímpio. Aula 2 de juvenis. Salmos 140 e verso 4. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Qual é o significado da palavra ímpio? Na Bíblia significa uma pessoa cruel, que rejeitou o caminho do Senhor. O ímpio não tem respeito por Deus nem pelo bem. Ele faz o mal ao seu próximo sem sentir remorsos. É uma pessoa que não apenas rejeita Deus, que não crê em nada, é também que rejeita a moralidade, tá certo? Tem pessoas que não têm religião e não creem em Deus, mas tentam fazer o bem, tá certo? Então, tem pessoas que ainda têm um certo sentido de moralidade do que é fazer o bem. O ímpio não. Ele é completamente oposto a fazer o bem, completamente ao respeito a Deus e a tudo que Deus representa. Como você, jovem cristão, está inserido na sociedade, também possui amizades que não são cristãs. Não é proibido ter amizade com essas pessoas, mas fazer tudo o que elas fazem não é correto. E aqui, a primeira palavrinha que nos surge na mente é maturidade. É preciso ter maturidade para conviver em todos os ambientes, né? Eu já disse que muitas pessoas acham que a igreja tinha que ter uma escola para que os nossos filhos pudessem estudar nessa escola. Seria interessante, porém, eu acho que falta a nós o preparo desses nossos filhos, desses nossos adolescentes, para que eles sejam luz em qualquer ambiente. Porque mais cedo ou mais tarde, eles acabarão tendo que conviver em ambientes que são hostis, contrários à nossa fé, né? Senão a gente teria que ter escolas, faculdades, empresas, e esse não é o ideal de Deus para o ser cristão. Ser cristão é ser luz em meio às trevas. Então, me parece que o que nós precisamos trabalhar é essa questão de ter maturidade. Você vai ter que conviver com pessoas que não professam sua fé, que não respeitam o seu Deus, pessoas de outras religiões e pessoas que não têm religião alguma porque são completamente ímpias, não têm qualquer senso de moralidade, de bem ou do bem, nem nada. Então você vai conviver, então você precisa ter maturidade para saber fazer escolhas e para se posicionar de acordo com a sua fé e com a palavra de Deus em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Deus traçou para você outro roteiro, um caminho que honre a si mesmo e ao nosso Salvador. Quem segue o caminho do ímpio não coloca o Senhor em primeiro lugar. Então nós vamos ver quem assim procede nessa lição. Nós vamos ver quem assim procede acaba por perecer, né? Acaba se dando muito mal. Ele pede aqui que você elabore aí um cartaz, dividindo uma cartolina no meio, e de um lado você coloca bons conselhos, sábios conselhos, e do outro lado, maus conselhos. Lembra, né, que provérbios, conselhos, ditados, são aquelas máximas que expressam verdades, não é? Ou, claro, que tem os ditados populares que muitas vezes eles expressam muitas coisas que têm a ver com cultura, nem sempre é a verdade em si, tá certo? Mas olhando aqui, então você vai colocar lá bons, sábios conselhos e os maus conselhos nessa cartolina e coloca na sala de aula ali para os alunos. Tópico 1. Para ser sábio,
é preciso primeiro temer a Deus. O que é sabedoria? Para o ímpio, o sinônimo de sabedoria é esperteza, astúcia. O ímpio sempre busca se dar bem em tudo o que faz. Os fins justificam os meios. Se dar bem custe o que custar. Ser o espertinho da turma, né? Adolescente sabe muito bem o que é isso, né? Então trapaça, né? Fazer um esqueminha. Então, para o ímpio tem a ver com isso. Como servos de Deus, o nosso conceito de sabedoria é diferente do conceito do mundo. A nossa sabedoria vem de Deus e por isso devemos obedecê-lo, porque a nossa sabedoria vem de Deus. Então por isso nós devemos obedecê-lo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É isso que quer dizer temer a Deus, obedecer e não ter medo. Não tenha medo de Deus, apenas reconheça quem Ele é. Ele é Senhor sobre a sua vida. E você faz isso quando obedece a sua palavra. Então, é preciso reconhecer quem Deus é. Então, temer a Deus é reconhecer quem Ele é. Deixa eu dar uma pincelada aqui no material que eu estou fazendo. Eu trabalho com jovens há muitos anos e adolescentes também. Sou um obreiro da igreja, sou diácono da igreja. Eu diria que eu sou uma pessoa moderna, atento aí às novas tecnologias, atento às novidades que a meninada está usando, está fazendo. Mas eu percebo que nós precisamos estabelecer limites para algumas coisas. A questão está falando que sabedoria é temer ao Senhor, é reconhecer quem Ele é. Nos últimos anos, nós temos procurado fazer de tudo para que jovens e adolescentes permaneçam na igreja. E muitas vezes, nós estamos errando por acreditar em métodos e não no poder da palavra de Deus. O que segura jovem e adolescente dentro da igreja não são os nossos métodos bem elaborados, que não são de todo desnecessários, mas a nossa confiança não pode estar no método, ela tem que estar na palavra, porque a palavra é poderosa, a palavra muda, a palavra transforma. Então, nos últimos anos, nós temos procurado métodos, linguagem, porque a gente tem que falar na linguagem do adolescente. Só que a gente tem que tomar cuidado. Porque tentando falar na linguagem do adolescente, muitas vezes nós empobrecemos a mensagem. E passamos para eles uma ideia de que seguir a Cristo é algo fácil, que não exige sacrifício, que não exige responsabilidade. E isso é um erro, porque cria uma geração de pessoas sem compromisso com a palavra de Deus e com a sua salvação, com a sua fé, com a sua vida, com o seu testemunho. Eu já tenho vídeos aqui falando de você. Pode falar você para Deus, não tem problema chamar Jesus de você ou de Senhor, porque Ele é o que Ele é. Mas me parece que as coisas estão saindo dos limites e estamos perdendo os parâmetros que nos apontam para quem Ele é. Então o problema não é a verbalização, o problema é a consciência. Será que estamos chamando-o de você, mas com a consciência de quem Ele é? Ele é Deus, Ele é Senhor, e Senhor é dono. Então nós que trabalhamos com adolescentes, nós que trabalhamos com jovens, seja dando aula, seja pregando a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos a isso. E não achar que nós temos que usar todos os métodos. Que métodos? Métodos que o mundo usa ou métodos que o Espírito Santo nos dá por meio da oração e da leitura da palavra? Porque o que santifica, o que muda a vida, é o poder da palavra. Então, temor ao Senhor
reconhecer quem Deus é. Muitos não estão reconhecendo quem Deus é, porque nós estamos passando para eles uma ideia de que Deus é... tem problema não, cara, qual é que é? Deus entende tudo, Deus vê tudo, Deus te ama, e não, pecou, passa por cima e vai embora. Não é assim que funciona. Temos que ter esta responsabilidade. Quem tem a oportunidade da palavra na escola dominical, ou num púlpito para pregar, ou para ensinar, precisa ter esta responsabilidade de mostrar, claro, contextualizando, numa linguagem adolescente, mas sadia. Que linguagem adolescente? A linguagem adolescente do mundo? Não, tem que ser uma linguagem de adolescente, uma linguagem sadia. Então cuidado para não privilegiar o método e esquecer a essência. A essência ainda é a palavra de Deus, é a verdade que muda e que transforma e que nos chama para o arrependimento, que nos chama para uma vida de renúncia, que nos chama para uma vida de transformação. Isso é evangelho e é isso que Deus exige e cobra de nós que temos a oportunidade da palavra. Levar esta geração aos pés da cruz, usando de todos os métodos, mas com a essência da palavra de Deus, com a essência da renúncia que o Evangelho pede, do sacrifício de si mesmo, dos seus desejos, porque é isso que o texto sagrado requer de todos que se aproximam de Deus, que temam ao Senhor, que reconheçam quem Ele é. Quando estiver diante de uma situação pecaminosa, pergunte ao Senhor: Jesus, esta atitude agrada ao Senhor? Honra a sua palavra? Honra meus pais, a minha igreja? Se a resposta a esses questionamentos for negativa, fuja dali. Você estará correndo um sério risco de cometer pecado. É muito interessante isso aqui, porque adolescentes, jovens, enfim, eles fazem perguntas para nós e que na maioria das vezes eles já sabem a resposta. Eles sabem que é errado, eles sabem que é pecado. Mas eles tentam ver se na nossa resposta eles encontram uma brecha para poder cometer aquele deslize, aquele pecado, aquela ação. Então, é muito interessante falar com eles sobre discernimento espiritual. E aí vem a oração e leitura da palavra. Discernimento espiritual. Oração e leitura da palavra. Ou seja, que o Espírito Santo tenha a liberdade para mostrar, olha, nesse caminho não vá. Porque nem sempre eles terão a nós, terão os pais, terão os pastores. Eles precisam ter maturidade espiritual, ter discernimento espiritual, para poder olhar e dizer, isso eu não vou fazer, isso eu não quero fazer. Daniel, a minha percepção, não decidiu se contaminar quando chegou na Babilônia. Ele chegou lá decidido a não se contaminar. Você acha que Daniel nunca tinha ouvido falar da Babilônia? Você acha que Daniel não conhecia a história da Babilônia? Então ele sabia, ele cresceu ouvindo as profecias do cativeiro. Quando ele chegou na Babilônia, ele já chegou decidido a não se contaminar. O que é isso? Maturidade espiritual. Tópico 2. Escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Você já teve conhecimento de algum pai ou mãe que desejou o pior para o seu filho? Há pai e mãe que, pelo amor de Deus, né? Mas também por situações completamente contrárias à palavra de Deus, por uma vida completamente desregrada e louca, maluca, não é? Completamente dominada por Satanás. Mas, de modo geral, os pais querem o melhor para os seus filhos. Se eles forem servos de Deus, então, além de desejar que você seja uma pessoa de bem, eles também buscam que você seja um servo de Deus fiel e dedicado às coisas espirituais. Obedecer aos pais é o primeiro mandamento com promessa. Então, quem obedece aos pais vive mais e vive melhor. Por quê? Porque os pais sempre têm um cuidado, uma proteção em relação aos seus filhos. Eu digo aqui na minha casa que quem financia os sonhos de filho obediente é Deus, não são os pais. É Deus que financia. Por quê? Porque é Deus que abre a porta,
é Deus que faz o milagre, é Deus que envia a provisão, é tudo Deus. Então, o filho, quando obedece pai e mãe, ele está investindo nos tesouros celestiais. Porque quem diz que o filho deve obedecer pai e mãe é Deus. Então, este compromisso de obedecer pai e mãe é um compromisso firmado entre Deus e o filho, tá certo? Então, Deus espera. E, sem contar que obedecer aos pais é temor ao Senhor. Portanto, um adolescente, um filho, enfim, que obedece pai e mãe, ele é sábio. Por quê? Porque ele está temendo a Deus, obedecendo a sua palavra que manda, que ensina, obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Muitos filhos, por desobedecer pai e mãe, estão colhendo resultados tristes, cruéis, porque simplesmente desobedeceram pai e mãe. Eu costumo dizer o seguinte: o necrotério, a cadeia, a Fundação Casa, enfim, o IML, estão cheios de filhos lindos, criativos, inteligentes, porém desobedientes. Então, a desobediência, ela é um ataque contra uma ordem direta de Deus, que é para os filhos obedecerem aos pais. E a desobediência, ela é uma semeadura que ela traz os seus frutos, e a árvore da desobediência, ela cresce rápido. Ela cresce muito rápido. Quando menos se espera, os frutos dela vêm. E quem colhe não são os pais. Quem colhe é quem desobedece. Os pais só ficam tristes, claro que como pai, o pai também sofre com o filho. O pai não quer ver o filho sofrer, nem fazer o filho sofrer. Então o filho inteligente, o filho sábio, o filho realmente esperto, ele obedece pai e mãe. Por entender que tudo que pai e mãe faz, fala, orienta, manda, é para o bem do filho. É para que o filho tenha uma vida abençoada por Deus. Quando os pais direcionam os filhos, orientam os filhos, eles estão ajudando os filhos a serem abençoados por Deus. Então, o filho inteligente, esperto, obedece pai e mãe. E tudo isso tem a ver com aperfeiçoamento de caráter, tá? Então, é muito importante que os filhos obedeçam. No momento que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão desrespeitando tudo e todos, isso é muito interessante, porque é dentro do lar, obedecendo pai e mãe, que se aprende a obedecer autoridades, que se aprende a obedecer líderes, que se aprende a obedecer professores. Então, filho desobediente, você sabe que a obediência tem que aprender. Filho desobediente, ele não conseguirá ensinar a obediência aos seus próprios filhos no futuro, porque a gente não consegue praticar, a gente não consegue ensinar aquilo que a gente não pratica. Então é melhor ser obediente. Eu falo sobre obediência nesse livro aqui, que é o primeiro livro do nosso ministério, 10 F's para uma conexão abençoada, e um dos capítulos dele é exatamente isso. Aprenda a honrar pai e mãe. Está à disposição para você, pode pedir no nosso número de WhatsApp aí, tá certo? Eu não falei, se inscreva no canal, dê o joinha aí, tá certo? Deixe seu comentário, que é muito importante para todos nós. Tópico 3. Se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Quem nunca passou por uma situação difícil com algum colega não crente da escola, convidando para fazer o que é errado aos olhos de Deus? Então, você sempre vai ter pessoas ali te fazendo algum tipo de convite. Sempre vai ter. Mas a palavra do Senhor para esses momentos é: não deixe. Não permita que um colega induza você ao erro, ao pecado, né? Então, a gente sabe que essas coisas começam na adolescência. Então,
alguém oferece um cigarro, alguém oferece uma cerveja, alguém oferece o convite de uma festinha que vai estar cheio de garotas, de garotos, e vai ser mó da hora. Um narguilé na escola, aquela canetinha, uma balinha. Nesta hora, nós precisamos estar preparados para dizer não. A pessoa esperta, a pessoa sábia, é aquela que guarda em si a habilidade de dizer não. O problema é que o adolescente, o jovem, ele está inserido num contexto em que ele é pressionado a fazer porque todo mundo faz. Mas lembre-se, você não é todo mundo. Eu sempre digo, no seu RG, filiação ali, está escrito assim, filho de todo mundo? Não. Então, não devemos fazer porque todo mundo está fazendo. Então, primeira coisa, fuja destas amizades. Amizades que, mesmo conhecendo quem você é, que você serve a Deus, te oferece coisas que são contrárias à sua fé. Fuja. Se você não fugir, quando você menos perceber, você estará igual a eles. Se você fugir, eles vão aprender a te respeitar. Eles vão oferecer uma, duas vezes, não vão oferecer mais. E se oferecer, continue dizendo não, não quero, não aceito. Você sabe o que eu sou. Então seja forte para resistir. E se preciso for, fuja dessas amizades. Amizade, a gente tem que tomar muito cuidado. Adolescente é mal barato. O meu amigo, a minha amiga, o meu amigo, a minha amiga. Peraí. Amigo? Cuidado. Amigo é aquele que a gente traz para dentro do coração. Amigo é aquele que a gente conta segredos. Cuidado. Amigo, para nós, tem que ser pessoas que têm os nossos princípios, os nossos valores. Senão, acabam nos conduzindo por lugar errado, nos induzindo. Então a Bíblia diz em Mateus, em Provérbios 14:7, afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Mateus 5,14, vós sois sal da terra e luz do mundo. A pior coisa é quando o Espírito Santo não fala mais conosco, não habita mais em nós. Então por que tem gente que está no erro, mas não se conserta? Porque ele não escuta mais a voz do Espírito Santo. Como é que a gente escuta a voz do Espírito Santo? Lendo a palavra, orando. O problema é que não lê a palavra. Então tem que ler a palavra, porque a palavra fala com a gente, certo? Então, o inimigo não tem nada de bom a nos oferecer. Claro que aquilo que nos é oferecido é bom no primeiro momento, né? Então a gente tem que tomar cuidado ao falar com o jovem, com o adolescente, porque aquilo que o mundo oferece não é ruim. Sexo livre, vai dizer para mim que é ruim? Não diga para ele que é ruim, porque o sexo não é ruim. As drogas provocam boas sensações no primeiro momento. O problema é o que acontece depois. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não mentir para o adolescente. Porque se você falar para ele que o sexo é ruim, ele fala, pô, mas não é ruim, o cara mentiu para mim, a igreja mentiu para mim. O problema é o que vem depois. Nós temos que prepará-los para o que vem depois, para as responsabilidades, para as consequências. E principalmente entender o seguinte, que pecado, sendo bom ou ruim, dando prazer ou não, é pecado e pronto, acabou. Desagrada a Deus, destrói o ser humano, essa que é a questão. Certo? Então, pecado não interessa se é algo bom, prazeroso, se é algo ruim. Ele desagrada a Deus, ele entristece o coração de Deus, ele afronta a Deus. E aí ele termina aqui dizendo que ser tentado é uma coisa normal. Você não é a única pessoa a ser tentado. Jesus foi tentado, eu sou tentado, todos nós somos tentados. O errado então não é ser tentado, sentir o desejo. O errado é ceder à tentação. A tentação ela pode vir de várias formas. E o inimigo é estrategista em conhecer o nosso ponto fraco. A área de queda de cada um de nós. Por exemplo, a mulher samaritana era os homens, né? Ela era, enfim, pegava todos. Então, ela sempre estava caindo naquela área. Zaqueu era, passar a mão ali nos impostos das pessoas. Judas era ser dissimulado, não mostrar de fato quem ele era, esconder suas emoções e agir pelas costas, era ser
um enganador, né? Era mostrar, era viver de aparência, né? Pedro era ser explosivo demais, não ter autocontrole, e por aí vai. Cada um de nós temos um ponto fraco, o inimigo sabe disso, e é exatamente nessa área que ele costuma atacar. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, nós precisamos nos conhecer. O cristão precisa de autoconhecimento. Peraí, nessa área, eu não vou mexer, com isso aqui eu não vou brincar, porque o meu ponto fraco é essa área. O cristão tem que saber. No caso do adolescente, ele está em formação, então isso para ele é mais difícil ainda de compreender e de descobrir, mas ele precisa procurar descobrir e entender que o inimigo sempre virá para nos tentar oferecendo algo legal, algo que enche os nossos olhos. Por isso temos que estar firmados na palavra de Deus para não cair na conversa de ninguém. Ele usa pessoas legais que estão próximas de nós para não cairmos na conversa de ninguém, porque acima de tudo tem que prevalecer a palavra de Deus, o amor a Deus e aquilo que Deus deseja para a nossa vida e para o nosso coração, que é o bem e que é a salvação da nossa alma. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês, um grande abraço, fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Aqui na descrição dos vídeos, materiais em PDF, a dinâmica, tá tudo aqui no material, aqui, tá certo? Um grande abraço aí na descrição dos vídeos, um grande abraço, fique na paz, até o próximo domingo, boa aula, valeu, Deus abençoe.